subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 4. Preparando-se para construir uma família. Saúdo a todos os irmãos e irmãs e amigos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui para tratar com vocês sobre a lição de número 4. Preparando-se para construir uma família. Prezado superintendente de escola dominical, professor de escola dominical, este assunto é importantíssimo, como os demais. Porém, esse tem um sabor especial, porque, falando aos jovens, você vai poder trazer para ele algo muito importante, decisivo para a vida dos seus jovens, que é a necessidade de se preparar para construir um novo lar. Nós, tanto no livro que foi escrito, que dá subsídios, que traz subsídios à revista, como na revista também, nós abordamos vários assuntos e vários personagens bíblicos, uns que se prepararam para construir um novo lar e outros que não se prepararam. No livro, por exemplo, nós começamos falando sobre um jovem que não se preparou para construir um novo lar. E ele sofreu muito, sofreu a ponto de perder a visão, de ser preso e, por fim, vir a morrer tragicamente, porque fez escolhas erradas ao longo da vida. Um jovem que era crente, que participava das coisas de Deus, mas porque não soube se preparar, aí perdeu uma coisa extraordinária que Deus tinha para ele. Estávamos na lição, no livro e na lição também, nós falamos sobre Sansão. E é um exemplo que eu penso muito importante que você dê aos jovens. Porque os nossos jovens não são melhores do que Sansão. Eles são feitos da mesma matéria-prima que Sansão foi. Então, são jovens que têm um potencial extraordinário diante de Deus, mas que se escolherem errado, poderão padecer grandemente. Então, querido professor, professora, preparando-se para construir um novo lar, é muito importante que você passe com os jovens a agenda de leituras da semana, porque ali ele vai ficar contextualizado com aquilo que a lição vai trazer. Na segunda-feira, a agenda de leitura sugere um texto que diz: escolhendo o cônjuge no lugar certo. Como há pessoas que escolhem o cônjuge no lugar errado. E na terça-feira, o texto já sugere exatamente o contrário, escolhendo o cônjuge no lugar errado. Você vai ter exemplo de pessoa que escolheu o cônjuge no lugar certo e no lugar errado. Na quarta-feira, o texto vai dizer passeando no lugar certo. E na quinta, passeando no lugar errado. Porque isso é muito importante para o jovem. Ele saber onde ele vai passear, por onde ele vai andar. E isso tem consequências futuras muito importantes. Na sexta, alcançando o favor de Deus. Quando se escolhe no lugar certo, quando se passeia no lugar certo, vai alcançar o favor de Deus. A Bíblia diz que quem recebe uma esposa, quem encontra uma esposa, é alcançado pelo favor de Deus. No sábado, vai ser o contrário, prendendo-se a um jugo desigual. Quem procurou no lugar errado, quem passeou no lugar errado, vai terminar prendendo-se a um jugo desigual. E é importante que os nossos jovens ouçam isso. Você, caro professor, é instrumento de Deus para dizer a eles a importância de se prepararem para a construção de uma nova família. E o texto do dia, que é o texto do domingo, é um versículo que está em Provérbios e que é muito interessante. Diz assim: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Lê o capítulo 24 todo, você vai ver em que contexto extraordinário esse texto foi escrito. Vai falar sobre a edificação da casa.
E vai dizer que pelo conhecimento, ou seja, a preparação intelectual, Deus vai fazer com que as câmaras se encham de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Você pode ir para outras traduções da Bíblia e outros enfoques bem importantes vão ser dados. No livro que lastreia a revista, que subsidia o ensino da revista, também há uma abordagem um pouco mais profunda sobre este assunto. A síntese da lição também é muito importante. É interessante, querido professor, que você leve essa síntese à classe, que eles tenham uma visão total, macro da lição, para compreender a importância daquilo que eles vão ser ministrados no domingo pela manhã ou à tarde. A síntese diz assim: Deus tem interesse em abençoar os jovens na construção do lar. Como Deus tem interesse. E no livro nós mencionamos como Deus trabalha. E aí a síntese conclui: mas para isso todos devem se submeter ao plano divino. Falamos de Sansão, mas aqui tem dois casos interessantes, Jacó e Adão, que é importante você trazer, jogar pelo menos luz sobre o que aconteceu com a vida e as escolhas destes dois homens. A escolha do cônjuge, porque a construção de um novo lar passa necessariamente pela escolha do cônjuge. Bem, temos 3 objetivos. Cada objetivo, o professor deve se ater a ele em cada tópico. Primeiro objetivo, primeiro tópico. Segundo objetivo, segundo tópico. Nós vamos caminhar, são 7 passos. 7 passos para a construção desse novo lar. E é muito importante que os jovens entendam em que passo eles estão. Primeiro tópico é o caminho do amor. Como o jovem vai caminhar para encontrar o amor da sua vida. Olhe, se você levar essa linguagem para eles, vão ter sorrisos para todo lado e vai chamar a atenção do jovem para a lição. Eles não vão se desviar de nada, porque quem não quer ter na vida um grande amor? E Deus também quer que os jovens tenham um grande amor. Por isso, o tópico número 1 é o caminho do amor. No livro há um aprofundamento maior sobre isso. O objetivo, conscientizar de que a construção de uma nova família dentro do propósito de Deus exige preparação. É preciso ter preparação. Que preparação é essa? Primeiro, esperar com paciência. Adão soube esperar com paciência. Jacó soube esperar com paciência. Caro professor, quando você disser aos jovens que Jacó se casou aos 84 anos, eles não vão acreditar. Mas é muito importante que a turma entenda como Jacó é esse exemplo de paciência. Jó teve muita paciência, mas Jacó também. Ele foi um homem que esperou em Deus a esposa que vinha da parte do Senhor. Enquanto seu irmão Esaú se apressou e trouxe grande amargura a Esaú, aos seus pais, Jacó esperou por aquela que era a de Deus. Então, esperar com paciência, fazer a escolha certa. Jacó soube fazer a escolha certa. No livro e na lição, nós abordamos como foi interessante a escolha que Jacó fez sobre Raquel. Ele primeiro a observou durante 30 dias. E aí Deus criou uma circunstância, Labão vai falar com Jacó e Jacó diz, bom, então assim, eu quero como pagamento casar com Raquel. Então Deus tem os seus caminhos, mas é preciso que o jovem se prepare. E aí chega o momento da conquista. Você vai falar para os jovens como conquistar o seu grande amor. E aí é uma conquista espiritual. Os jovens não devem ser levados a acreditar que será uma sedução, uma conquista, como as pessoas do mundo fazem. Não, existe um padrão de Deus, inclusive, para a conquista. E nós estamos aqui no livro e na lição, mas eu falo no livro porque
há um aprofundamento maior no livro que foi escrito a esse respeito. Como conquistar e conquistar no centro da vontade de Deus. Depois, namoro e noivado. É o tópico número 2. E qual é o objetivo? Assumir o compromisso de observar o padrão de Deus nas fases de namoro e noivado. Então, esperar em Deus é o primeiro passo, fazer a escolha certa é o segundo passo, namoro e noivado, terceiro e quarto passos. Há um padrão definido por Deus em como namorar e como ficar noivo, o que fazer em cada uma dessas fases. E o jovem não pode fugir do padrão de Deus. Nós dizemos que, e é importante que você diga aos jovens, que no namoro é preciso ter intimidade intelectual e emocional. São esses os dois níveis de intimidade. No noivado, acrescenta mais uma intimidade, que é a intimidade econômica. Eles já vão começar a pensar sobre comprar a casa, comprar os móveis, então já envolve uma intimidade econômica. Um vai ter que saber quanto o outro ganha, e se os dois quais são as condições, já tem que começar a pensar quais serão os passos que vão tomar adiante. Então, é importante que eles entendam a fase namoro e noivado. E, por fim, o último tópico, que é o casamento. E aí nós abordamos os 3 últimos pontos, ou os 3 últimos passos: a preparação intelectual, o emprego e, por fim, o último, que é o casamento. Então, qual é o objetivo? Definir o casamento como uma bênção que deve ser almejada por todo e qualquer jovem. Esse é o objetivo. Mas nunca chegar ao casamento sem ter antes uma preparação intelectual e um emprego. Mas, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Na hora que o seu aluno perguntar, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Deus, antes de trazer Eva para Adão, deu a Adão preparação intelectual. Adão era muito inteligente, ele inclusive nominou todos os animais e fê-lo de maneira muito inteligente, muito própria, né? Quando ele chama o hipopótamo de hipopótamo, não foi por acaso, é porque o hipopótamo era um cavalo da água. Então Adão, ele foi bastante inteligente no momento de dominar os animais. Há uma razão para cada animal ter esse nome. Então, Deus deu preparo intelectual a Adão, deu um emprego, está na Bíblia, que Deus botou Adão para cuidar do jardim, para lavrar o jardim. Um emprego. E, por fim, Deus trouxe Eva para Adão. Então, esse intercurso, estes passos, todo jovem deve dar, todo jovem deve seguir para ser abençoado. Os meios de subsistência, os meios da manutenção do novo lar são importantes, e Deus quer que nós nos preparemos, que nós estejamos aptos para chegar ao ápice da vontade do Senhor, que é o casamento. Mas aí chega a seguinte questão: e aqueles que não vão se casar? E aqueles que vão ficar solteiros e que estão na sua classe? Como é que eles vão receber essa aula? Será que eles vão sair frustrados? Não vão, porque o último tópico do tópico 3 diz: solteiro mais feliz. É possível ser solteiro e ser feliz. O apóstolo Paulo era solteiro, Jeremias quis casar, Deus não deixou, e eram pessoas felizes. Daniel, tudo indica que também era solteiro. Jesus era solteiro. Então, casamento, projeto de Deus, mas é possível ser feliz mesmo solteiro. E penso, querido professor, que para concluir, o importante, mais importante, é o jovem entender o tempo e a vontade de Deus para a sua vida. Os nossos jovens não têm que se desesperar. Os nossos jovens não precisam ficar angustiados porque as coisas acontecem com os outros e não acontecem com ele. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Que Deus
abençoe a sua aula, amado professor e professora. Que Deus te use grandemente e que seja um domingo abençoado e próspero para todos os alunos. É o que eu desejo em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.